Olá, queridos, 13ª e última aula do trimestre. Chegamos ao final do ano de 2020 e graças a Deus por isso. Quando Deus restaura o justo, a fragilidade humana e a soberania divina. Vamos orar? Pai, nós somos muito gratos ao Senhor. Louvado, bendito seja o Teu nome que nos permitiu chegar até o final desse ano. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos permitiu chegar ao final de mais um ano, Senhor. O ano de 2020 cheio de novidades, cheio de coisas que nós não esperávamos, mas o Senhor, Deus, foi bom e cuidou de nós até agora. Por isso, obrigado, por Deus, por esse instrumento da escola dominical. Obrigado pelos temas que estudamos, por esse tema de hoje. E se o Senhor nos permitir, papai, que nós possamos completar esse ano mesmo, cheios, Deus, da graça, da presença do Teu Espírito em nós. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, pelos professores, pelas congregações, papai, que se uniram nesse tempo. A nossa congregação, Senhor, Igreja Batista Príncipe da Paz. Obrigado pela vida do pastor Cláudio, pastor Paulo, pastor Marcos, pastor Zé Márcio, papai, por líderes que o Senhor levantou no nosso meio. Nós abençoamos a vida deles nesta hora e te agradecemos, papai, por tudo que aprendemos, por tudo que temos aprendido através da Tua palavra, através do testemunho, papai, através, Deus, da pregação do Evangelho neste ano. Somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Texto áureo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Lembra da aula passada que falamos, pela graça sois salvos? Interessante. A restauração do patriarca acontece quando ele se humilha e intercede pelos seus amigos. Que lição para nós, hein? Lembra lá no início que eu disse para vocês? Deus usou Jó com um dom que era natural dele, da intercessão. Muitas vezes, se você entrar na internet e digitar lá o nome Jó, você só vai ver figuras de Jó sofrendo, Jó machucado, os amigos com Jó. As pessoas têm esse costume de usar a história de Jó simplesmente pelo que ele sofreu. Né? Quando a pessoa, às vezes ela passa por uma tribulação muito grande, a pessoa fala assim, nossa, você tem uma paciência de Jó. Você já ouviu isso? Você tem uma paciência de Jó. Por quê? As pessoas remetem ao que parece ser o principal da história de Jó. Mas eu quero te desafiar. Veja a história de Bildade, Zofar, Elifaz, Eliú, que eles falaram. Veja a vida de Jó, não só pelo que ele sofreu, mas como Deus veio a restaurá-lo e se revelar a ele. Porque no princípio do livro de Jó, nós sabemos que Deus tem uma opinião sobre Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Lembra que eu disse para você que se desviava do mal? E Jó depois fala, eu só te conhecia de ouvir falar. Ou seja, Jó já tinha um dom de Deus. Qual era? Interceder. Intercessão. Se você é um intercessor, eu pude dizer isso para uma irmã outro dia, ela passou por uma enfermidade, ela está em casa sozinha. Falei, irmã, use o dom que você tem de intercessão. Talvez o que você pode fazer na sua casa, sozinha, quietinha, ninguém pode fazer se movimentando para lá e para cá. Você pode orar. Falei com ela, faça uma lista de oração, ponha pessoas ali, escreva o nome das pessoas, parentes, todo mundo que você vier ao seu coração, sua mente. E ore por essas pessoas. A intercessão é um dom maravilhoso. E como nós precisamos. Se você acha que não, você está enganado. Como nós precisamos de intercessores, de pessoas que realmente paguem um preço junto conosco. Amém? Então é muito interessante, porque essa lição fica para nós. Será que você conhece a Deus como Ele realmente é? Ou só Deus que te conhece? Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Deus se revelou para Jó. Nas pequenas coisas, nós precisamos conhecer a Deus. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro, ou seja, sem nenhuma falha de caráter, e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma gloriosa e completa. Ele se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos.
reflexo de uma experiência real e viva com o poder de Deus. Todas as vezes, amado, que você tem um encontro pessoal com Deus, você sai transformado disso. Em nada adiantaria discutir diante da sabedoria divina. Ele reconhece que não conhecia nada sobre os verdadeiros propósitos do Pai. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo e buscá-lo mais e mais a cada dia. Adianta você ler muito a Bíblia, irmãos? Adianta sim, se você achou que eu ia te responder que não. Mas você precisa ler a Bíblia e ter comunhão com Deus. São duas pernas, a leitura e a oração. Você vai se movimentando, lendo e orando, buscando a Deus e vivendo, lendo e orando, conhecendo e prosseguindo. A vida com Deus traz continuidade. A vida com Deus é como andar. Se você anda muito com uma perna, o que vai acontecer com você? Você vai cair. É igual a bicicleta. Se você parar, é perigoso você cair, tem que ter movimento, né? Isso é a vida com Deus, dinâmico. Deus é dinâmico, Deus é alegre, Deus é real para nós. Além de conhecermos a palavra profundamente, devemos experimentar o Deus da palavra. É muito importante estimularmos todos que nos cercam a buscarem ao Senhor. Faça isso, incentive as pessoas a ler a palavra. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, que era o mais velho deles: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, ou seja, Bildade e Zofar, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó vacilou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados que houvesse cometido, como insistiam aqueles amigos dele. O livro de Jó nos mostra o quanto é importante nos mantermos dentro dos propósitos de Deus para nossas vidas. Nunca, amados, nunca. Sabe o que é nunca? N-U-N-C-A. Nunca limite o poder de Deus. Não seja aquela pessoa que põe Deus numa caixinha. Não seja aquela pessoa que diz para outra: Deus não vai fazer, Deus não pode fazer. Se Deus fizesse, não seja essa pessoa. Pelo contrário, seja uma boca de um profeta, de uma profeta de Deus e diga: Deus vai fazer na sua vida. E eu quero usar esse momento agora para abençoar você que está me assistindo, para abençoar você que tem acompanhado essas aulas, que você seja cheio da graça de Deus nesse tempo que nós temos vivido. Que esse ano tenha sido para você realmente um tempo de você repensar os seus conceitos, de firmar os seus propósitos em Deus. Amém? Receba essa palavra, seja cheio da graça de Deus nesse dia. Os amigos de Jó defendiam Deus de uma forma enérgica, sincera, mas errada. Deus não precisa que você defenda Ele. Deus por si só se explica. Deus por si só é soberano sobre todas as coisas. Fiquemos atentos a uma teologia errada, conduz a uma crença o quê? Errada. Tudo que você planta, você colhe. Se a teologia está errada, a crença vai ser errada, né? Ah, Deus castiga. Quantas vezes a gente escutou isso? Deus castiga, irmãos? Não. O que você planta, você colhe. E Deus é bem claro com isso. Paulo, quando diz Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. O sofrimento do patriarca não veio como punição, mas o quê? Como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro, com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Humilhação no sentido não da palavra. Deus não está pronto para te humilhar como o mundo fala. Ele quer que você se torne humilde para conhecer o que está dentro do seu coração. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Depois, morreu Jó velho e farto de dias. Lá no finalzinho do livro de Jó, fala que ele ainda viveu 140 anos. Pensa bem, a quantidade de filhos que ele teve depois, tudo dobrado, os bois, ovelhas, servos. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não como retribuição. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevaleça uma barganha espiritual. Se eu sirvo a Deus, eu sou abençoado. Se eu não sirvo, não sou abençoado. Tem nada disso, irmãos. Ele dá as coisas quando ele tem que dar. Deus é assim. Nós o somos.
Nós pensamos o que a pessoa fez com a gente, o que a pessoa falou, que aquela situação está nos lembrando, mas Deus não. Deus, Ele é realmente Deus. A restauração também aconteceu na esfera social e material, além da espiritual, né? E que Deus já tinha feito. Todos contemplariam a graça divina sobre a sua vida. Sua dignidade foi restaurada. Conforte-se na história deste homem, amados. Se as suas angústias são grandes, maiores serão as consolações. De toda essa provação sairá alguém bem melhor. Você, esse ano, teve a oportunidade de sair dele melhor. Que o Senhor possa realmente guardar você das tribulações que estão para vir pelo mundo, para que você seja cheio da presença de Deus. Conclusão: nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas isso não é tudo. Deus é soberano e atua fora das linhas que conhecemos. O Pai nos ama. Ele deseja demonstrar quão magnífico é o seu poder sobre nós. Que possamos servir ao Senhor sem nenhum interesse, livres como filhos amados que nós somos. Você é escolhido de Deus. Chegamos ao final desse trimestre. Que você realmente possa compartilhar essa aula com outras pessoas. Que você possa compartilhar não só essa aula, mas o amor de Deus. Que você possa compartilhar não só essa aula e o amor de Deus, mas a vida que o Senhor Jesus veio trazer para cada um de nós. Se o Senhor nos permitir, vamos iniciar um novo trimestre, o ano de 2021, cheios da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.